Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos vocês nesta noite. Que o seu coração esteja aberto para ouvir o que o Senhor tem para você nesta noite. Para mim também, nesta noite, amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar o seu celular no livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 18, nós vamos ler os versículos 41 e 42. E depois, nós vamos ler também 2 Reis, capítulo 13, dos versículos 14 a 19. Eu sei que os meninos ali da projeção são tremendos, eles sempre projetam, mas se você quiser deixar a sua Bíblia aberta depois para acompanhar, nós vamos voltar a esses textos, tá? Você pode também deixar a sua Bíblia aberta. Diz assim, 1 Reis 18, 41 e 42. E Elias disse a Acabe: vai comer e beber, pois eu já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe, obrigada, querida. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vamos ler agora 2 Reis 13, dos versículos 14 até 19. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, e assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora, você vencerá a Síria somente 3 vezes. Amém? Vamos orar? Pai querido, santo é o teu nome, Deus. Pai, muito obrigada pela tua santa presença aqui no nosso meio, nesta noite. Eu quero orar, Deus, para que nesta noite, Pai, o nosso coração esteja aberto à tua voz, Deus, à tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz. Nós pedimos ao Senhor uma revelação profunda da tua palavra nesta noite. Que o teu Espírito venha nos falar e nos ensinar e transformar a nossa vida, Pai. Porque quando o Senhor chega, nada continua da mesma forma, Deus. Por isso eu quero declarar e profetizar aqui nesta noite que o Senhor irá transformar corações, transformar vidas e glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos aqui já receberam alguma promessa do Senhor? Levanta a mão. Se você já recebeu alguma promessa do Senhor na sua vida, levanta a sua mão bem alto. Muitas pessoas, né? Pode abaixar. Quantos aqui já tiveram essas promessas cumpridas? Recebeu a promessa e a promessa já se cumpriu. Quantos? Pode abaixar. Quantas pessoas receberam promessas que ainda não foram cumpridas? Levanta a mão. Muitos, né? Muitos. O Senhor é um Deus de promessas, né? Nós cantamos aqui, Deus de milagre, Deus de promessas. E eu também tenho promessas na minha vida que ainda não recebi. Mas eu creio que quando o Senhor promete, Ele cumpre, né? As coisas de Deus não surgem do nada. As coisas de Deus são geradas. O que o Senhor prometeu para você, Ele está gerando. Algo está sendo gerado na sua vida, na minha vida. E quando o Senhor promete, no tempo certo Ele vai cumprir, né? Então, se você tem promessas do Senhor na sua vida, se o Senhor prometeu, aguarde, porque as coisas de Deus não surgem do nada. As coisas de Deus
são geradas. E eu tenho certeza que o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida nesta noite já está sendo gerado há algum tempo. E hoje simplesmente vai nascer. Esse é um princípio do universo. Esse é um princípio do universo. Quando a gente lê lá em Gênesis 1, nos versículos 1 e 2, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse verbo pairava, no hebraico, ele significa chocar. Pairar significa chocar. A tradução a gente pode entender, deixar quentinho e macio. Então o Espírito Santo, no princípio de todas as coisas, a gente pode dizer assim, ele estava como uma galinha, chocando, que choca seus pintinhos, ou como uma mulher grávida ali, como a Samara, que está ali gerando Alice no seu ventre. O Espírito Santo estava ali gerando. E quando o Senhor diz, haja luz, então o universo, as coisas acontecem pela palavra do Senhor. Mas o Espírito Santo estava ali gerando, estava ali chocando, né? E eu tenho certeza que o Senhor está gerando algo na minha vida, na sua vida. O Senhor está gerando algo. E nesta noite, quem sabe essa noite é o dia de nascer, né? É o dia de acontecer, é a noite de acontecer. Esse texto que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos de Elias, que Elias subiu ao Carmelo para orar, é um texto também que mostra esse princípio, que as coisas de Deus são geradas. Israel estava 3 anos e 6 meses sem chuva. Estava 3 anos e meio, vivia uma crise. E nesse dia, Elias falou para o rei de Israel, Acabe, olha, vai comer e beber, porque eu já ouço som de chuva pesada. E ele subiu, diz que ele subiu até o Monte Carmelo, até o alto, e ele se prostrou até o chão. É até difícil a pose dele, né? Ele colocou os joelhos assim, a cabeça entre os joelhos, e ele foi orar. E ele foi gerar. O interessante é que as mulheres hebreias, elas davam a luz nessa posição, sabia? Elas colocavam as mãos por trás das coxas, ela dobrava a cabeça até os joelhos, então elas pariam, era assim, elas não se deitavam para dar luz. E Elias estava, parece que até imitando a posição de uma mulher dando a luz, porque ele estava gerando ali sobre aquela nação que estava numa crise. Ele estava ali gerando. E você sabia que a palavra intercessão tem na sua raiz a palavra engravidar? Intercessão tem na sua raiz a palavra engravidar. Por quê? Todo intercessor engravida daquilo que está orando. Então Elias estava ali como que algo que ele já estava gerando há algum tempo, ele estava ali gerando. Ele estava ali parindo em oração. Então não é, será que Deus está gerando alguma coisa? Sim, Ele está gerando. Mas a minha pergunta é o seguinte, será que eu e você estamos atentos ao que Deus está gerando? Olha para a sua vida, Deus está gerando algo na sua casa, na sua família, no seu casamento, nesta igreja. A questão não é se Deus está gerando, porque Ele está gerando. A questão é se nós vamos estar atentos ao que Deus está gerando. É se nós estamos atentos, se nós estamos preparados para receber o que Deus está gerando na nossa vida. Amém? Você crê que Deus está gerando algo na sua vida, na sua casa? Você tem esperado nas promessas do Senhor? Amém? Glória a Deus. Olha só. Você já percebeu que toda vez que Deus está gerando alguma coisa, ou quase sempre, existe uma guerra? Você já orou por coisas, já buscou coisas, e quando você percebeu que estava assim, perto de receber, parece que não aconteceu? Júnia, às vezes a gente está ali orando, pedindo, gerando algo, mas parece que na hora que você vai receber tudo dá errado. Fabiane, já aconteceu? Acontece, você sabe por quê? Porque Satanás, ele não quer ver acontecer aquilo que Deus está gerando na nossa vida. E todas as vezes que a gente está buscando algo de Deus, que Deus está gerando algo, o diabo, ele quer destruir. Isaías 26, no versículo 18 diz: nós engravidamos e contorcemos de dor e demos à luz vento. Muitas vezes é isso o que
o inimigo, é isso que o diabo quer fazer na nossa vida. Ele quer fazer morrer os nossos sonhos. Ele quer fazer morrer aquilo que Deus está gerando dentro de nós. Porque ele sabe, se isso nascer, vai ser terrível para os planos dele. Vocês se lembram? Na época do Egito, o povo de Deus, o libertador de Israel iria nascer. Então, Satanás, na pessoa ali do faraó, o que ele fez? Mande matar todos os meninos. Vamos matar todos os meninos. E Moisés foi guardado pelo Senhor. Quando Jesus nasceu, Herodes, Satanás na pessoa de Herodes, vamos matar todos os meninos. Então, Satanás, ele sempre quer destruir. Sempre que Deus quer gerar alguma coisa, ele vai trabalhar para destruir. Porque ele não quer ver nascer aquilo que Deus está gerando na nossa vida. Mas o que será que Deus está gerando de tão assim, lindo e importante, e que o inimigo quer destruir? O que será que Deus está gerando? Eu tenho certeza que Deus está gerando muitas coisas, mas eu quero destacar duas coisas. Eu quero destacar duas coisas que o Senhor está gerando dentro de nós. Eu tenho certeza que na minha vida e na sua vida, e que o inimigo está tentando destruir de toda forma. A primeira coisa é uma identidade em Deus. A primeira coisa que o inimigo tenta destruir é a nossa identidade. Vocês sabiam que 1 em cada 4 crianças hoje são registradas no Brasil sem o nome do pai? 25% das crianças são registradas sem o nome do pai. Isso é terrível. Isso é terrível, porque Satanás tem trabalhado para gerar isso. E o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Porque a criança já nasce com essa rejeição de não ter o nome do seu pai, de não conhecer muitas vezes e não ter o registro ali na sua certidão com o nome do seu pai. Então, o inimigo, ele tenta de todas as formas, mas ele não consegue, sabia, Licalo, tirar de nós a identidade de Deus que Deus gerou em nós. Ele não consegue destruir. Então, ele trabalha de duas formas. Primeiro, ele tenta deformar essa identidade. Ele tenta deformar a identidade de Deus em nós. Ninguém sai de um ambiente de adultério da mesma forma. Ninguém sai de um ambiente de roubo, de um ambiente de mentira, da mesma forma. Porque o pecado deforma. Então, essa é uma das formas que o inimigo encontra para deformar a identidade de Deus em nós. Na Bíblia, em Juízes 1, o texto comenta de um rei, Adoni-Bezeque. Ele era um rei que ele cortava os polegares das mãos e dos pés dos seus inimigos. Ele fez isso com 70 reis. Então, ele deformava os seus inimigos. Em 1 Samuel 11 também fala de um outro rei, um rei amonita, Naás. Ele também gostava de deformar os seus inimigos. Ele queria arrancar o olho direito do povo de Israel, porque era uma maneira dele deformar os seus inimigos. Da mesma forma, Satanás trabalha desse jeito, tentando deformar em nós a identidade que o Senhor está gerando, que o Senhor gerou na nossa vida. Então, essa é a primeira forma do inimigo, como ele não pode arrancar a identidade de Deus em nós, ele quer destruir. A segunda forma é colocando entulhos. Ele coloca entulhos na nossa vida. São traumas, são feridas, são palavras malditas. E isso vai gerando uma opressão, um entulho na nossa vida. Vocês lembram lá em Gênesis 26, quando Isaac encontra os poços do seu pai? Os poços estavam cheios de entulho, porque os inimigos entulharam os poços. Então, Isaac vai lá e tira aqueles entulhos. E o que tem embaixo do poço? Água. Então, ele encontra água. A água estava lá. O inimigo não conseguiu tirar a água, mas ele lançou entulhos. A Bíblia fala em João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em Cristo aqui? Do seu interior fluirão rios de água viva. Então o inimigo, ele quer colocar entulhos para impedir que esses rios fluam sobre a minha e sobre a sua vida, da minha e da sua vida, do nosso interior. Então, recapitulando, a nossa identidade em Deus que está sendo gerada, o inimigo tenta destruir de duas formas: deformando e colocando entulhos.
Mas nós sabemos e não permitiremos que esses entulhos, que essas traumas, que essas palavras, que essas feridas venham nos paralisar. Agora, qual é o problema? Qual o problema da nossa identidade? Primeiro, queria que você olhasse para o seu irmão que está do lado aí. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha. Veja se você acha algum defeito aí no seu irmão. Não precisa falar não precisa levantar a mão não, tá? Só olha. Veja aí, tem algum defeito? Tem gente que... Foi fácil, né? Tem algum defeito aí? Tem não? Tem defeito não, Gisele? Mas olha que interessante, gente. Deus não olha como a gente olha. A gente olha para o irmão e vê o defeito, né? Mas quando Deus olha para a gente, Ele não olha o que a gente é. Ele não vê os defeitos. Ele olha aquilo que nós seremos quando a identidade dele estiver em nós. Ele vê Jesus. Ele vê Cristo. Isso é justificação. Ele olha para nós e ele vê Cristo. Então ele não vê os defeitos. Ele não vê o que somos. Ele vê o que seremos a partir da identidade que ele nos deu. Lembra de Gideão, lá em Juízes? As pessoas olhavam para Gideão e falavam assim, ele é fraco, ele é medroso. Mas Deus falou, homem valente, guerreiro. Você vai cumprir o meu propósito, você é um homem valente. Moisés, ele mesmo, Senhor, eu não sei falar, eu sou gago. Jesus falou, você vai ser o libertador. Deus falou, você vai ser o libertador de Israel. José. Lá vem o sonhador. Esse adolescente frágil, sonhador. Deus falou, você vai ser o governador do Egito e vai alimentar as nações. Porque Deus não olha como a gente olha. Ele olha a partir de Cristo na nossa vida. Amém? Amém. O problema da nossa geração hoje, o problema de hoje, a gente vive uma crise de identidade, sabe por quê? Porque a gente está tentando ser a melhor versão de nós mesmos. Nós somos ensinados, estamos sendo ensinados de uma forma equivocada. Seja a sua melhor versão. Não. Nós não temos que ser a nossa melhor versão. Nós temos que ser idênticos a Cristo. Nós temos identidade inserida em alguém. Nós precisamos nos parecer com Cristo, sermos iguais a Cristo. Então, não viva a sua melhor versão, mas viva Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, esse é o primeiro ponto que eu falei. A identidade. O inimigo tenta destruir, tenta deformar, tenta jogar entulhos da identidade que Deus tem gerado na nossa vida. E a segunda coisa, eu falei duas coisas, né? Primeiro, a identidade. A segunda coisa é o propósito de Deus para a nossa vida. O inimigo tenta destruir, só um momento, o propósito de Deus para a nossa vida. Gente, não faz sentido nós descobrirmos a nossa identidade e não aplicarmos o propósito de Deus para nós. Olha, a nossa identidade revela o nosso propósito e o nosso propósito aponta para a nossa identidade. Eles estão conectados, eles estão ligados. Vocês lembram o filho pródigo? Lucas 15 narra a história a parábola, né, do filho pródigo. Ele saiu, ele se desligou da sua família e foi para uma terra distante. Viveu, gastou tudo e ele resolveu voltar. E quando ele voltou, seu pai recebeu de braços abertos, né? E a palavra diz que ele colocou um anel no seu dedo. O anel é o símbolo da identidade. O anel tinha um brasão da família. Então ele quis dizer, você está de volta para a nossa família. Tome o anel, colocou um anel no dedo. Mas a palavra também diz que ele colocou sandália nos pés. A sandália quer dizer, diz respeito ao propósito. Agora que a sua identidade foi restaurada, agora que você voltou, vamos calçar as sandálias e vamos caminhar para cumprir o propósito que Deus tem para você. Então é isso que ele faz, ele restaura a identidade e ele dá um propósito. Então é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida nesta noite, meus queridos. Muito mais do que entender quem eu sou, é você alinhar a sua identidade ao seu propósito. Olha só, quem cumpre um propósito e não tem uma identidade, cumpre rito religioso.
quem tem uma identidade e não cumpre o propósito, desperdiçou sua vida. Então o que nós temos que fazer? Alinhar o propósito à nossa identidade. Tudo bem até aqui? Amém? Por que eu falei isso tudo? Porque eu creio que o Senhor quer fazer isso na nossa vida nesta noite. Alinhar a nossa identidade ao nosso propósito. Esse texto que nós lemos, o segundo texto em 2 Reis 13, quando o profeta Eliseu, aliás, quando o rei de Israel foi visitar o profeta Eliseu, eu creio que é um texto de alinhamento. Esse foi o último encontro do profeta Eliseu. Nós lemos até o versículo 19. No versículo 20 fala assim: e Eliseu morreu. Então foi o último encontro de Eliseu. Foi o último momento que ele teve. E nesse momento, eu creio que ele alinhou algumas coisas na vida do rei de Israel. E eu gostaria de compartilhar com você, antes da gente encerrar, 3 segredos. 3 segredos para nós alinharmos a nossa identidade ao nosso propósito. Tá? Então vamos voltar lá no texto? Vamos voltar lá no texto, por quê? Versículo 15, diz que Eliseu disse para o rei: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando o rei pegou o arco, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. E ele disse para o rei: abra uma janela. Presta atenção. O profeta falou para o rei: abra uma janela. Muitas vezes nós temos dificuldade de cumprir o nosso propósito, porque a gente pega o nosso arco representa a nossa idade, os nossos recursos, as nossas habilidades. A gente pega esse arco e a gente sai dando flechada para tudo quanto é lugar. A gente sai dando flechada assim. O profeta aqui, ele é focado. Ele falou: pegue o arco, pegue a flecha. Ele pôs a mão sobre a mão do rei, mas antes de qualquer coisa, antes dele atirar qualquer flecha, ele falou: abra uma janela. Abra uma janela. Antes de qualquer coisa, abra uma janela. Abra uma janela diz respeito à sua visão, a visão do sobrenatural. O que o céu está falando sobre isso, André? O que o céu está falando para você com relação ao seu trabalho, à sua família, seus sonhos? Abra uma janela. O que Deus, qual a direção de Deus para o seu trabalho, Shirley? Abra uma janela. É isso. Você precisa se conectar com o sobrenatural. Você não pode fazer nada sem abrir uma janela. Não case sem abrir a janela. Não faça uma sociedade sem abrir a janela. Não namore sem abrir uma janela. Peça a direção de Deus. É a sua conexão com o sobrenatural. Vos abrirei janelas dos céus, disse o Senhor. Nós vemos na Bíblia várias menções de janelas. Várias menções. Mical estava numa janela, vendo Davi entrar com a criança, celebrando, dançando, e Mical desprezou o seu rei. Eutico estava numa janela, ouvindo a pregação de Paulo, e a Bíblia diz lá em Atos 20 que ele dormiu na janela, ele caiu da janela e ele morreu. Daniel recebeu um decreto de morte. O que ele fez? Ele foi orar, e ao entrar no quarto ele abriu uma janela. Abra uma janela. Busque a direção de Deus para aquilo que você vai fazer. Não faça o que você acha que é melhor. Não faça o que você quer fazer. Busque a direção de Deus. Abra uma janela. Mas sabe qual é o problema? Muitas pessoas não conseguem abrir uma janela. Sabe por quê? Porque para você abrir uma janela, você precisa fechar uma porta. Antes de abrir a janela, você precisa fechar a porta. A Bíblia diz, Jesus disse em Mateus 6, quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta, e o seu pai que está em secreto te recompensará. Nós não conseguimos abrir uma janela, porque não estamos fechando a porta. Meu irmão, não adianta você falar: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, tu sabes. Vai lá 5 minutinhos, fala e sai. Não é isso. Você precisa parar. Você precisa investir o seu tempo em oração, em buscar o Senhor, buscar a direção dEle. Abra uma janela. Que o Senhor, você já parou para pensar? Você já pensou? Você parou já para pensar o que o Senhor tem para a sua vida?
para o seu futuro? O que Deus quer para o seu casamento? O que Deus quer para a sua empresa, para o seu trabalho? Você já parou para buscar do Senhor a direção? Abre uma janela. O Senhor quer fazer, o Senhor tem o melhor para fazer. Mas você tem que parar para buscar essa direção. Então, o primeiro segredo para você alinhar a sua identidade ao seu propósito, abra uma janela. Abra uma janela, Dani. Abra uma janela, Marcelo. E eu tenho certeza que o Senhor vai dar a direção para a nossa vida. Amém? Mas tem mais. Depois de abrir uma janela. Ai, Jesus. Sobrenatural precisa fazer parte da nossa vida. Depois de abrir uma janela. Versículo 16. Diz o seguinte: pegue o arco em suas mãos. O profeta disse para o rei. E quando o rei pegou o arco, a palavra diz que o profeta colocou a mão sobre as mãos do rei. Segundo segredo para você alinhar a sua identidade ao seu propósito é você segurar firme o seu arco. Não se distraia. Não se distraia. Segure firme o seu arco. Sabe? Quantas flechas o profeta mandou lançar pela janela? Estou perguntando. Estou dando a dica. Quantas flechas o rei mandou lançar pela janela? Quantas flechas, gente? Uma flecha. Uma flecha o rei mandou ele lançar pela janela. Porque o Senhor vai dar uma visão. O Senhor vai dar uma identidade. O Senhor vai dar um propósito. E depois, quando a gente tem a visão da janela, a gente então vai lançar as flechas aqui no nosso dia a dia. Quando o rei lançou aquela flecha pela janela, o profeta falou assim: flecha da vitória do Senhor. Essa é a flecha da vitória sobre a Síria. Naquela época, o povo de Israel vivia em guerra com a Síria. Vivia em guerra. O rei da Síria tinha tomado algumas terras do povo. Eles viviam em guerras. Então a Síria era um inimigo ali do povo de Deus. Então quando o rei lançou a primeira flecha pela janela, o profeta falou: flecha da vitória do Senhor. Meu irmão, quando a gente abre a janela, quando a gente busca a direção de Deus, é a flecha da vitória. É a flecha da vitória na nossa vida. Quando cedo a gente acorda, quando a gente cedo já busca o Senhor, faz a nossa devocional, busca em oração, quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, quando a gente jejua, é flecha da vitória na nossa vida. É flecha da vitória, porque o Senhor vai responder. Então o profeta estava ali, sabe? E outra coisa, ele colocou a mão sobre as mãos do rei. Sabe o que isso quer dizer? Você não vai fazer sozinho. O Senhor vai fazer através da sua vida. O Senhor está com você. Você não vai fazer sozinho. Vamos lá. É flecha da vitória. Eu estou com a mão sobre a sua mão. Você não vai fazer sozinho. É o Senhor que vai fazer através da sua vida. A palavra diz que Ele vai esmagar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. É Ele quem esmaga, mas é debaixo dos nossos pés. Ele podia fazer? Ele podia fazer. Mas Ele quer nos usar. E Ele já nos deu a flecha da vitória. Então nós precisamos nos posicionar. Entendeu? É flecha da vitória. Flecha da vitória na sua vida. Busca o Senhor, abra uma janela. E o último segredo. Último segredo. Primeiro segredo, abra uma janela. O segundo segredo, segure firme o seu arco. E o terceiro segredo, esvazie a sua aljava. Versículo 18 diz o seguinte: em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas. Não, sabe o que ele queria dizer? Já que uma aljava continha 5 ou 6 flechas, é claro que não a aljava do gavião arqueiro, né? A aljava do gavião arqueiro são flechas eternas, né? Porque ele tira e nunca acaba. Mas a aljava de um guerreiro normal continha 5 ou 6 flechas. Então, o que o profeta estava falando para o rei, sabe o que é? Você deveria ter lançado tudo. Você deveria ter dado tudo de si. Você tinha mais flechas. E por que você não lançou? Sabe o que? Deus não espera nada menos de nós do que tudo. Tudo.
não espera nada menos de mim e de você do que tudo. Esvazia sua aljava. Sabe? O profeta ficou irado porque ele falou assim: eu estou falando, isso é uma flecha de vitória. Isso é uma flecha de vitória. E ele só lançou 3 e parou. Sabe o que eu lembro? Tem muita gente que é emocionada, né? Às vezes as pessoas, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Ai, glória a Deus. Sai do acampamento, de uma conferência, né, pastor Rafa? Animado, empolgado. Igual o rei. Lembra como o rei chegou aqui para o profeta? Meu pai, carros de guerra. Tu és como carros de guerra. O rei chegou empolgado. Só que quando o profeta falou assim, lance as flechas, ele lançou 3 flechas e parou. O profeta ficou irado. Ele falou: para onde você vai levar essas flechas? Sabe, meu irmão, minha irmã, eu acho que tem gente que vai chegar no céu cheio de estudo, de intercessão, que nunca colocou em prática. Tem gente que vai chegar no céu cheio de estratégia de discipulado, de evangelismo, sabe? E que nunca colocou em prática. Por quê? Porque guardou a flecha na aljava. Não esvaziou a aljava. Não usou. Gente, no céu não tem intercessão. No céu não tem discipulado. Não precisa. No céu não tem evangelismo. Então nós devemos lançar aqui. Nós devemos gastar aqui. Aquilo que Ele nos deu, aquele propósito que Ele nos deu aqui. É aqui que a gente tem que usar. E sabe o que Ele espera de nós? É tudo. É tudo. Esvazia sua aljava. É isso que o Senhor está ensinando através dessa palavra. Não lance 5 ou 6 flechas. Não lance 3. Lance tudo. Você precisa morrer vazio. Sabe? Só tem um propósito para a gente estar vivo aqui ainda nesse mundo. É porque o propósito de Deus ainda não foi cumprido na nossa vida. Amém? O Senhor poderia, se a gente se converter e levar, né? Converteu, Ele leva. Converteu, Ele leva. Não. A gente permanece aqui porque existe um propósito para ser cumprido através da nossa vida. E se nós ainda estamos aqui, é porque esse propósito ainda não foi cumprido. Se eu estou aqui, se você está aqui, nós ainda temos muito para fazer. Nós temos muitas flechas aí na nossa aljava. E nós precisamos esvaziar. Precisamos lançar essas flechas. Amém? É isso que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Eu gostaria, antes de ler o último texto aqui, eu vou até inverter, vou pedir aos irmãos. Eu coloquei o último texto e depois coloquei umas fotos. Eu queria que vocês colocassem as fotos primeiro. Eu vou mostrar umas fotos aqui para vocês, porque assim, Deus tem ministrado muito na minha vida, essa questão de nós, eu quero dizer que essa palavra, antes de eu ministrar aqui, Deus falou muito comigo, entendeu? Então assim, do quanto nós podemos fazer e do quanto nós não temos feito. Essa foto é uma foto de uma célula que acontece lá na Multivix de Vitória. Aqui nós temos a Ana Clara, aqui no meio de preto, e a Débora aqui na pontinha de branco. São 2 jovens aqui da nossa igreja, Ana Clara e a Débora. E elas, junto com alguns jovens, fazem essa célula lá na Multivix em Vitória, toda semana. Sinérgio, a célula. Elas estão lançando as flechas delas, lá no meio daquela juventude que precisa do Senhor, né? Universidade, um campo assim, de muita necessidade. Muitos jovens ali precisam do Senhor. A próxima foto. Nós temos o Enzo. Gente, o Enzo batizou hoje. O Enzo está ali no meio deles ali, né? O Enzo, um adolescente, ele batizou hoje, coisa linda. 9 meses de convertido. Ele faz parte da célula. E ele quis abrir uma célula lá no time de futebol. Esse daí é o time de futebol onde ele treina. E ele está 9 meses de convertido, liderando uma célula lá, com os meninos do futebol. Porque ele resolveu lançar as flechas. Próximo. A UFES. Nós temos a célula Jesus na UFES. A Beatriz, junto com alguns outros amigos. Essa moça aqui da frente, a Mari,
também, que é uma amiga dela de uma outra igreja, resolveram fazer uma célula. Estão lá toda quinta-feira, louvando, e pessoas têm chegado, louvando. Estão lá na UFES, lançando as flechas. Porque muitas pessoas precisam ouvir falar do Senhor. Temos mais uma? Tem nada aí, né? Cadê? Sabe por que não tem nada, gente? Existe uma célula lá no Marista. A Carol Ricieri, junto com outras pessoas, tem liderado. Lá, eles não podem tirar fotos. Não podem ficar com celular. Lá, eles também não podem falar que eles estão reunidos numa célula. Mas eles se reúnem. Mesmo diante das dificuldades, das barreiras, eles se reúnem quase toda semana. Estão lá lançando as flechas na escola, junto com os amigos. Então são jovens e adolescentes que têm despertado, que têm cumprido o propósito para o qual eles foram chamados. Eles não estão assim, ó. Não é para você não, tá, João? João está de braços cruzados. Porque muitos de nós estamos assim de braços cruzados, gente. Eu não consigo imaginar uma pessoa, me desculpa, eu não estou falando para ninguém aqui, tá? Que vem aqui de domingo a domingo, ouve essa mensagem, vai para casa, passa a semana toda e volta no domingo aqui para se reabastecer. Aí passa a semana toda, aí volta no outro domingo para se reabastecer. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais, muito mais. Mas sabe o que acontece? E nós vamos ler o último texto aqui para a gente encerrar. Muitas vezes, nós não lançamos as flechas porque nós ficamos paralisados. Muitas vezes porque fomos feridos, fomos magoados. Às vezes nos frustramos com a nossa liderança, com os nossos pastores. Porque liderança e pastor também erra, né? Com certeza. Mas muitas vezes a gente se frustra, a gente se decepciona e fala, não quero mais. Você já viu crente birrento? Não quero mais, não faço mais nada. Porque eu faço e ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me ama, ninguém me cuida, né? Ninguém me dá valor, ninguém me valoriza. Eu mereço, nós não merecemos nada. Merecemos nada, né? Mas muitas vezes as pessoas não fazem porque estão feridas, estão machucadas. Eu quero ler um texto para a gente encerrar e orar. Esse texto está lá em Juízes, no capítulo 20, no versículo 16. Diz o seguinte: dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia tirar com a funda uma pedra num fio de cabelo sem errar. Gente, eu vou ler de novo. Vou ler de novo porque esse texto é misterioso. Ó. Dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra num fio de cabelo sem errar. Gente, é difícil, né? Mas se está na Bíblia, eu acredito. Mas o que acontece? O que eu quero falar? Eu conheci uma pastora, a pastora Rosalind. Ela é uma missionária lá na Itália. Ela é brasileira, mas já está na Itália há muitos anos. E nós a conhecemos esse ano lá na conferência Paixão Contagiante. E ela estava ministrando, e ela, não lá, mas em outro momento, ela estava falando algo sobre esse texto, e me chamou muita atenção, e eu queria compartilhar com vocês, porque tem a ver com o que a gente está falando aqui. O que acontece? Esses 700 homens, quantos aqui são canhotos? Por favor, você pode levantar a mão, quem é canhoto? Gente, pouquíssimos, né? Pouquíssimos, podem abaixar. Vocês sabem que vocês são especiais, né? Os canhotos aí. Apenas 9% da população mundial é canhota. Entendeu? É um número muito reduzido. E esse texto fala da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim tinha vacilado lá. Eu não vou falar da história toda. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas aí eles entraram em guerra. As demais tribos do povo de Israel com a tribo de Benjamim.
Mas a Bíblia diz que nessa tribo, era uma tribo pequena. Quando foi feito o censo lá em Números, a tribo de Benjamim era a segunda tribo menor. Ela só era um pouco maior que a tribo de Manassés. Era uma tribo pequena. E no meio dessa tribo, nessa tribo, no exército dessa tribo, a Bíblia fala que tinha 700 canhotos. É um número muito grande para uma tribo pequena. Tem alguma coisa assim, né? 700. E aí quando você vai lá no original, essa palavra canhotos, ela fala assim, a pessoa que foi impedida da sua direita. O que esse texto quer dizer? Esses homens não eram todos canhotos. Esses homens, quando eles iam para a guerra, eles eram do exército. O soldado, ele ia assim, ó, na mão esquerda ele segurava o escudo, claro, quem é destro, né? E na mão direita a espada. Entendeu? Escudo e a espada. O que acontece? Esses homens foram feridos na sua mão direita. Na guerra, foram feridos. Machucaram, sei lá, perderam a mão, não sei. Foram feridos. Mas o que acontece? Eles não desistiram. Quando a pessoa era ferida na guerra, ela podia ir para casa. Ela não precisava servir no exército. Ela poderia voltar para sua casa, poderia até ficar lá, fazendo outro serviço, mas não ia lutar. Só que esses homens, eles eram guerreiros. O propósito deles era servir o rei. Então eles falaram assim, nós não vamos desistir. Nós vamos treinar nossa mão esquerda. Tão bem. Tão bem. Que ela ficará melhor que a mão direita. Eles não desistiram. Eles foram feridos. Eles poderiam parar, mas eles tinham um propósito na vida, que era servir o rei. Isso fala com você alguma coisa? Gente, se eu fosse desistir por todas as vezes que eu me frustrei, que eu me feri, que eu fiquei decepcionada, eu não estava aqui, pastor. Nem o senhor, né? Se a gente parar, todas as vezes que a gente se frustrar, se ferir ou decepcionar, nós não vamos fazer nada. Mas nós temos um rei, nós temos um propósito, e nós fazemos parte de um exército. Então nós precisamos treinar nossa mão esquerda, de tal forma que ela fique melhor do que a direita. Eles atiravam uma funda, uma pedra, e acertavam um fio de cabelo. Porque eles não desistiram. Eles não desistiram. Então o que eu quero falar para você nessa noite, encerrar minha palavra, é que você não desista, não permita que isso pare você, paralise. E você deixe de cumprir o seu propósito. O Senhor te deu uma identidade, o Senhor te deu um propósito. E você precisa cumprir esse propósito. Entendeu? Quem sabe quem é em Deus, cumpre aquilo que foi chamado para fazer. E o Senhor não vai cobrar o que você deixou de fazer, Ele vai cobrar o que você deixou de cumprir, que Ele te chamou para fazer. O seu melhor não é comparado ao seu irmão. Você não tem que fazer o que o irmão faz. Você tem que fazer o que Deus chamou você para fazer. Entendeu? Você tem que dar tudo de si. E o seu tudo, o seu melhor, não é comparado ao irmão A ou B. É aquilo que Ele te chamou para fazer. É o propósito que Ele te deu para fazer. Então, você precisa abrir uma janela. Você precisa buscar a direção de Deus. Você precisa buscar o sobrenatural de Deus para a sua vida. Você precisa segurar firme o seu arco. Não se distrair. Sabendo que Deus colocou a mão sobre a sua mão. E que Ele vai fazer através de você. E você precisa esvaziar a sua aljava. Você precisa lançar flechas de vitória.
flechas de vitória. Você precisa gastar a sua vida. Gastar a sua vida. Dar tudo de si. Morrer vazio. Morrer vazio. Amém? Quantos aqui estão dispostos? Amém? Eu queria que você ficasse em pé. E nós vamos louvar. Gostaria que você cantasse esse cântico. As coisas de Deus não surgem do nada, elas são geradas. Deus está gerando algo no seu coração, na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu casamento, na sua célula, e Ele quer cumprir através da sua vida. Nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar. Enquanto a gente canta, coloque o seu coração diante de Deus, ore e pergunte para Ele o que Ele quer mudar na sua vida, o que você precisa mudar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Vamos orar, vamos cantar. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és um nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és um nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar, só pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Aleluia. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente, você sabe por quê? Porque toda a igreja deveria vir aqui na frente. Todos nós, inclusive eu. Então eu não vou chamar você para vir aqui na frente. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Santo é o Senhor. Deus, nós cantamos aqui, essa é minha promessa.
gastarei minha vida. Deus, o Senhor nos deu tantas coisas, Senhor, mas a Tua palavra diz que tudo o que o Senhor nos dá é para que possamos devolver para o Senhor, é para Te servir. O Senhor derrama sobre nós, para que nós possamos derramar sobre outros. Deus, nós não temos nada de nós mesmos, tudo que temos é o Senhor quem nos dá. Deus, quem somos nós? Quem somos nós, Pai, para escolhermos o que vamos fazer? Nós devemos devolver tudo, Pai, tudo para o Senhor. A nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, tudo que o Senhor nos dá é para Te servir. Deus, eu oro agora por mim, oro pelos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, que nesta noite o Teu Espírito, Senhor, nos trate, Senhor, que o Teu Espírito nos chacoalhe, nos incomode, nos desperte. Deus, nós queremos contemplar o Senhor, mas não podemos só contemplar, nós precisamos avançar. Deus, nós precisamos avançar. Deus, nós precisamos do Senhor para nos dar direção. Nós queremos abrir uma janela na nossa vida, nós queremos buscar a direção do Senhor. Desperta, Deus, desperta. Nós não podemos continuar como estamos, Deus. Pai, esse mundo precisa do Senhor, essa cidade, esse bairro precisam do Senhor, e nós estamos aqui parados com a nossa aljava cheia de flechas, Senhor. Deus, desperta essa igreja, Senhor, desperta cada um dos meus irmãos aqui nesta noite. Deus, que essa palavra não saia da nossa cabeça, não saia da nossa mente, que o nosso coração esteja em chamas, Senhor, em chamas, para que possamos, ó Deus, Te buscar, entregar e gastar a nossa vida. Deus, o Senhor nos deu uma identidade, o Senhor nos deu um propósito, e nós queremos servir o nosso Rei, no nosso exército. Queremos esquecer as feridas, queremos treinar nossa mão esquerda, queremos ser melhores, ó Deus, queremos ser melhores do que ontem, queremos buscar mais de Ti, queremos treinar nossa dor, queremos treinar as nossas deficiências, mas nós queremos fazer tudo com o Senhor, Pai, com o Senhor. Nós queremos dar o nosso melhor, porque o Senhor merece o melhor de nós, o Senhor merece tudo, Pai. Por isso eu peço, Deus, desperta a igreja Resgate, Senhor, desperta essa igreja, porque o Senhor está gerando algo lindo para essa igreja, Deus. O Senhor está gerando algo lindo para essa igreja, nesse lugar, nessa cidade, Deus. O Senhor está gerando, Pai, e nós queremos fazer parte dessa história linda que o Senhor tem para essa igreja, Deus. Pai, eu oro assim e peço que o Senhor abençoe cada um aqui nesta noite. E eu peço que nesta noite, Deus, que nesta noite o Senhor traga revelação para cada um. O Senhor incomode, o Teu Espírito fale mesmo, traga sonhos, traga visões. Deus, que o Senhor incomode, que cada um, Deus, se sinta despertado nesta noite, Deus, por essa palavra, porque a Tua palavra é viva, é poderosa, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra, Deus, transforma, a Tua palavra nos purifica, nos limpa, Deus, e nós queremos o Senhor, queremos a Tua palavra, queremos estar perto de Ti, Deus, queremos estar perto de Ti, Deus. Abençoa-nos desta noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Deus abençoe a todos.